quero avisar para vocês que de manhã não deu pra gente entrar na live porque teve um temporal aqui e caiu energia, foi bem feio o negócio aqui. Mas nós estamos aqui para transbordar na vida de vocês. Nós não vamos deixar de fazer a live e nós temos um convidado hoje aqui que vai, vamos aproveitar esse convidado. Desde o sábado ele está com a gente. Meu esposo, ele trabalha, né? E quando ele está aqui, ou de manhã nas lives, ou à tarde no sábado, a gente aproveita ele para ministrar a palavra para nós. E ele vai estar ministrando. Eu quero dizer para vocês que amar a Deus não é só amar de palavras ou de pensamento. Quando nós amamos o Senhor, tem que ser com as nossas atitudes, com a nossa mudança de vida. Deus, ele aceita o nosso amor, sim, quando nós dizemos a ele, nós te amamos, Senhor. Mas quando há uma transformação nas nossas vidas, quando há algo de novo dentro de nós, para dizer para o Senhor, realmente nós te amamos, Senhor. Não é só de palavra. Deus, ele quer que nós vivamos a sua palavra. Se nós simplesmente falarmos com a nossa palavra, com a nossa mente, nós te amamos, Deus, mas nós não vivermos a palavra de Deus, não adianta nada. Esse amor de nada adianta. Mas se haver em nós uma mudança de vida e com as nossas atitudes, muitas vezes nós chegamos na presença do nosso Deus e o nosso coração e a nossa mente simplesmente fala a Ele que o ama, porque é tão simples. Quando nós vivemos os princípios de Deus, quando nós vivemos realmente cumprindo a palavra do Senhor, é muito simples chegar em sua presença e Ele saber que nós o amamos, Ele se sentir amado por nós. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Não vou prolongar, porque nós queremos ouvir uma palavra bastante edificante na vida do pastor Gilmar. Vem aqui, amor. Seja bem-vindo. Faça uso da nossa live e transmita aquilo que Deus colocar no seu coração. Deus abençoe vocês, viu, gente? No fim eu volto pra gente terminar. Deus abençoe. Fique à vontade. Direciona tudo pro seu lado. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês uma palavra. Quero ser breve. Prometo que serei breve. O livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6. A palavra é bastante conhecida, bem conhecida mesmo, que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Somente a parte A. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O interessante é que em todos os momentos da história, Deus sempre se preocupou com a instrução. E por decorrência disso, Deus deu os sacerdotes, deu a sua lei, para que o povo pudesse ser instruído, e sendo instruído, eles pudessem então serem abençoados, ou desfrutarem das bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. E por falta de conhecimento,
nós acabamos perdendo muitas coisas. Às vezes, coisas até mesmo que nos diz direito, que é nossa por direito, mas por desconhecer nós acabamos perdendo para alguém. Então é necessário o conhecimento. Se você é uma pessoa que vai em cultos de campanhas, você é uma pessoa que gosta de ir em cultos avivados, culto onde há profetas, há revelação, isso é bom, isso é bom. Porém, a revelação, a profecia, ela vai te exortar, te confortar, mas ela não vai mudar a nossa vida, no sentido de nós termos uma caminhada diferente. Ela não vai mudar a nossa vida, porque o que muda a nossa vida é o conhecimento. Se você quer ser vitorioso na vida, se você quer trilhar um caminho e as coisas começarem a fluir, começarem a dar certo na sua vida, você precisa de conhecimento. Se você não tem conhecimento, você acaba errando. E os erros trazem consequências. E as consequências trazem dores para a nossa vida. Vou te dar um exemplo. Você precisa de uma causa. Você precisa de uma causa judicial. Você precisa ganhar esta causa. Você vai recorrer a um advogado, porque ele tem conhecimento da lei. Ele sabe os caminhos por onde trilhar para entrar naquilo para que você ganhe a sua causa. Se você não procura um advogado, você não tem o conhecimento, não tem um amparo, não tem quem vai te instruir, quem vai lutar por você. Você não tendo conhecimento, a probabilidade de você perder esta causa, essa demanda judicial, ela é bem grande. Se você vai empenhar algo na sua casa, você vai fazer uma reforma, uma construção, e você não entende na parte da construção, você vai contratar uma construtora ou um pedreiro para que ele possa executar o trabalho e fazer aquilo que é conforme o teu desejo, a sua casa ou a reforma da sua casa. Você vai procurar alguém que entenda daquilo, que tenha conhecimento daquilo. Então é necessário nós termos conhecimento. As pessoas desprezam o conhecimento e por desprezar o conhecimento, elas acabam perecendo. Então o conhecimento, a Bíblia diz que a sabedoria ela clama, ela anda nos lugares áridos, ela anda nas praças, nas esquinas, buscando a quem possa adquiri-la. Só que as pessoas desprezam a sabedoria. E por desprezar a sabedoria, as pessoas acabam perdendo aquilo que é melhor para a sua vida. Então Oséias, capítulo 4, versículo 6, fala que o povo de Deus foi destruído por falta do conhecimento. O livro de Provérbios, capítulo 4 e versículo 7, Salomão vem dizendo para nós buscarmos a sabedoria com muito empenho. E buscando a sabedoria, nós vamos até gastarmos para adquiri-la. Então Salomão fala, empenha uma grande força e gaste alguma coisa, coloque todo o teu recurso para você adquirir sabedoria. Porque a sabedoria é a base que nos dá fundamento, que nos dá solidez para nós conquistarmos os nossos objetivos. Se você quer conquistar o teu objetivo, você quer conquistar algo na sua vida, então eu tenho uma palavra para te conceder. E esta palavra vai te ajudar muito você conquistar, você sair de uma inércia na sua vida e galgar um passo. E dar um passo atrás do outro com segurança. Eu tenho uma palavra e eu quero que você compartilhe, outras pessoas precisam também ouvir esta palavra. E, se possível, tenha um caderno, alguma coisa para você anotar, pois é de suma importância para que possamos compreender aquilo que vamos estarmos falando. Então, temos 4 lições a respeito da sabedoria ou a respeito da lei. Quero falar sobre 4 leis que precisamos aprendermos, que precisamos honrar, logicamente que tem muitas outras,
e grandes leis valiosas, mas 4 leis que precisamos honrar para nós termos sucesso. Então, preste bastante atenção. Se possível, tenha uma caneta, marque, porquanto vai ser de muito proveito, de muito proveito. A primeira lei é a lei da reprodução. A lei da reprodução diz o seguinte: se a pessoa é um alemão, ele vai reproduzir alemães. Se a pessoa é um africano, ele vai reproduzir africanos. Se a pessoa é um brasileiro, vai reproduzir brasileiros. Japonês vai reproduzir japoneses. E assim por diante. É a lei da reprodução. Na lei da reprodução, nós reproduzimos aquilo que nós somos. Então, tudo aquilo que está dentro de nós, ele vai ser reproduzido para fora de nós. Se você tem um sonho, mas se esse sonho ele é pautado pela segurança, pelo conhecimento, com certeza esse sonho ele vai se realizar ao longo do tempo. Mas se você tem um sonho e simplesmente fica acreditando que aquilo não vai dar certo, você fica no seu pensamento, dentro de si, com uma palavra negativa, você vai reproduzir aquilo que é negativo. Então nós reproduzimos aquilo que nós somos. Tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você lê, você vai se tornar aquilo. E de maneira que você vai se tornar aquilo, você vai reproduzir aquilo que você aprendeu, aquilo que você consumiu, você vai reproduzir. Você quer reproduzir coisas boas? Veja, ouça e leia coisas boas e você vai reproduzir aquilo. Você quer conquistar sonhos? Comece a meditar os teus sonhos. Comece a imaginar aquilo que você quer e você vai então reproduzir os teus sonhos. Essa é a primeira lei, a lei da reprodução. A segunda lei é a lei da perda, a lei da derrota. Na lei da derrota, Deus nos concedeu algo. Deus sempre nos dá algo e tudo aquilo que Deus nos dá está sujeito a nós perdermos. Nós estamos sujeitos a perdermos. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 ou 11, não me falha a memória, a Bíblia diz: guarda-te o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Entenda isso. Na lei da derrota, ou na lei da perda, Deus te deu algo. E esse algo que Deus te deu, Ele não deu para mais ninguém no mundo. Tem algo dentro de você que é único de você. Tem algo dentro do teu ser que é só para você. É como se fosse a tua digital. É só para você e mais ninguém tem. Só que é uma das facetas de Deus. E para ser completa, você precisa encontrar a outra faceta ou outro ponto em uma outra pessoa. Nós precisamos encontrar. Na lei da perda ou da derrota, Deus nos concedeu. Isso que Deus nos concedeu, nós precisamos guardar para que ninguém venha nos roubar. Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nós temos um adversário que ele é o ladrão. Mas ele não é qualquer ladrão. Ele não é um ladrão que fica na esquina esperando alguém passar para o assaltar, para tirar o pouco dinheiro. Ele não é um ladrão que entra numa farmácia, numa lotérica para roubar pouco dinheiro. Ele não é um ladrão que entra no banco para roubar até muito dinheiro. Ele é um ladrão que rouba muito mais do que o dinheiro. Ele rouba o teu sonho, ele rouba o teu tempo, ele rouba a vida. É o ladrão que rouba aquilo que nós temos. E tudo aquilo que Deus nos deu, se nós não guardarmos, vai ser minado e vai ser roubado. Então nós precisamos guardarmos aquilo que Deus nos deu. Na lei da derrota, ou a lei da perda, aquilo que foi nos roubado, a perda é a semente da restauração. A perda é a semente da restauração. Quando alguém perde alguma coisa,
Essa é a semente da restauração. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, não se injuria o ladrão quando é pego, tendo roubado quando tem fome, mas contudo sendo ele pego, restituirá 7 vezes mais. A perda é a semente da restauração. Quando você perde alguma coisa, independente do que foi essa coisa na sua vida, se você ficar lamentando aquilo que você perdeu, você não vai conseguir alcançar o teu objetivo. Mas quando você coloca um foco e você parte para a frente e você vai para a luta, o adversário ou o ladrão que roubou aquilo, ele vai ser pego. E quando ele for pego, ele vai ter que restituir 7 vezes mais daquilo que foi perdido, daquilo que foi roubado na nossa vida. Então, dentro do contexto espiritual que se materializa na nossa vida, a perda é a semente da restauração. O ladrão que roubou, que é o nosso adversário, aquilo que nós tínhamos, ele sendo pego, ele vai ter que restituir 7 vezes mais na nossa vida. Vai ter que restituir 7 vezes mais na nossa vida. A batalha, para nós pegarmos o ladrão, nós precisamos passar por uma batalha, um processo de batalha. E o interessante é que a batalha é a semente do controle territorial. Tudo na nossa vida são sementes, mas a batalha que nós travamos no mundo espiritual, que nós travamos na nossa mente, é a semente do controle territorial. Vencer esta batalha, você conquista o controle territorial, você conquista a terra, você conquista aquilo que o Senhor te concedeu. Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia fala que quando os homens foram mandados por Moisés, 12 homens, a espiar a terra prometida, chegando lá eles constataram que tudo que se havia falado a respeito daquela terra era verdade. A terra era boa, produzia, ela dava leite, manava mel, ela dava os alimentos em abundâncias grandes, saborosos, sem fertilizantes. A terra era muito boa. Mas quando eles olharam para os moradores de lá, eles viram que aqueles moradores eram homens grandes, homens que eram habilidosos na guerra, e eles olharam para si mesmos e disseram: o quê? Nós somos fracos, nós não vamos conquistar esta terra. Quando eles voltam, chegam e dizem para todo o povo: olha, a terra verdadeiramente é boa, mana leite e mel, só que tem um problema. Nós vimos ali os gigantes descendentes de Enac, e nós olhando para eles vimos que eles eram homens grandes, e nós, aos nossos olhos, éramos como gafanhotos diante deles. Entenda uma coisa, na batalha espiritual pelo domínio territorial, você precisa se olhar e ver diferenciado. A tua diferença vai demonstrar a tua importância. Se você olhar para si e ver diminuído, como aquele povo, aqueles homens olharam para si e disseram: nós olhando para nós, aos nossos olhos, éramos como gafanhotos diante deles. Quer dizer, nós éramos pequenos, não tínhamos força, condições de vencer em uma batalha aqueles homens. Se você olhar para você desta forma e se achar tão pequeno ao ponto de não conquistar aquilo que o teu coração deseja, você não vai conseguir conquistar, porque nós estamos em uma batalha pelo território. E a batalha é a semente pela conquista territorial. Para essa semente ser lançada no chão e para essa semente frutificar e você conquistar aquilo que você quer, aquilo que o teu coração deseja, você precisa entrar na batalha sabendo que você está em uma batalha e é para vencer. Você precisa estar entrando nessa batalha com convicção. E para você entrar nessa batalha com convicção, sabendo que você vai vencer, você precisa entender que muitas coisas têm que ser feitas conforme a tua vontade e não a vontade de Deus. Calma que eu vou te explicar.
Nós temos a mania de dizermos, seja feita a vontade de Deus. E Deus está esperando que nós declaramos qual é a nossa vontade. Jesus, ao passar por Jerusalém, ou melhor dizendo, por Jericó, havia um cego. E este cego clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele chama o cego, manda chamar o cego e pergunta: o que queres que eu te faça? Se aquele cego dissesse: olha, eu quero uma muleta, Jesus teria mandado alguém trazer uma muleta para ele. Se aquele cego dissesse: Senhor, eu quero simplesmente uma roupa, eu quero ter a condição de entrar dentro da cidade livremente, Jesus ia conceder aquilo àquele cego. Mas aquele cego disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Seja feito como tu queres. A mulher do fluxo de sangue, quando aquela mulher ouviu falar de Jesus, ela propôs no seu coração dizendo: se eu tão somente tocar na orla das vestes dos seus vestidos, eu ficarei sã. Jesus nem ao menos tinha visto aquela mulher, mas ela foi pelo meio da multidão e tocou em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, foi feita a vontade dela, não foi feita a vontade de Jesus, porque Jesus nem a tinha visto. Entenda que Deus se preocupa com a tua vontade e Ele respeita a tua vontade. Se você é uma pessoa que sempre fica dizendo assim: seja feita a vontade de Deus, pois saiba, você vai passar uma vida, quem sabe uma vida inteira, e nada vai acontecer na sua vida, você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Quando chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai se perguntar: o que foi que eu fiz da minha vida? Então você precisa entender que Deus se preocupa com a tua vontade e Ele quer saber qual é a tua vontade. Você precisa entender que a tua vontade é importante para Deus. E como a sua vontade é importante para Deus, você precisa alimentar essa vontade, você precisa falar com o Senhor da sua vontade e ir em busca dos seus desejos, dos seus anseios. Deus, Ele só não vai conceder aquilo que é contra a palavra dele, aquilo que não está de acordo com os princípios bíblicos. Aí Deus não quer isso para nós. Mas tudo que estiver de acordo com os princípios bíblicos, essa também é a vontade de Deus. E não fique aí pensando: o que Deus sonhou para mim. Deus não dorme. A Bíblia diz que Ele não tosqueneja e nem dorme. Não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Os teus sonhos têm que ser colocados diante de Deus. E eu te digo mais: cerca de 90% das consequências que acontecem na nossa vida, nós somos os responsáveis. Não adianta culparmos A, B ou C. Não adianta nós acharmos que é a vontade de Deus. São as consequências das nossas escolhas, dos nossos atos e da nossa má gestão da nossa vida. Então, quando nós passamos a adquirirmos sabedoria, nós vamos ter escolhas melhores, nós vamos conduzir a nossa vida melhor, nós vamos ser mais maduros e as nossas decisões serão pautadas não na emoção, mas na razão. Porque toda decisão que é tomada no calor da emoção, o arrependimento vem depois. As consequências, elas serão doloridas na nossa vida. Então, a primeira lei para nós sermos abençoados é a lei da reprodução. Nós reproduzimos aquilo que nós somos. Reproduzimos aquilo que está dentro de nós. Se você alimenta a sua mente somente com coisa ruim, você vai reproduzir aquilo que é ruim. Se você alimenta a sua mente só com coisa negativa, você vai ser uma pessoa negativa. Alimente a sua mente com aquilo que é bom e você vai reproduzir aquilo que é bom. A segunda lei é a lei da derrota, a lei da perda. Nós perdemos, só que a perda é a semente da conquista territorial. Quando nós perdemos alguma coisa, aí vem um aprendizado. Através desse aprendizado, nós vamos galgar um degrau maior. Existem duas formas de nós adquirirmos sabedoria: mentores e erros.
Se nós não temos mentores, pessoas instruídas para falarmos, para nos ensinar, nós vamos errar. E com os erros nós vamos aprender também. Só que os erros trazem consequências, é dolorido e às vezes tem coisas que acontecem que não dá mais para voltar. Então vamos aprender com mentores, com pessoas que sabem mais do que nós. E nós então vamos aprender e vamos caminhar. E caminhando nós vamos adquirir coisas grandiosas na nossa vida. A sabedoria, a forma mais fácil de você adquirir sabedoria é comprando a sabedoria. Como assim comprando a sabedoria? Um homem, ele contou um relato dizendo que havia um bilionário e esse bilionário começou a vender alguns panfletos e nesses panfletos tinha um pequeno livrinho da capa preta, um pequeno livrinho negro. Só que dentro daquele livrinho havia conhecimento da vida daquele homem toda. 70 anos de conhecimento estava dentro daquele livrinho. E aquele homem que comprou aquele livro, ele dizia, olha, dentro de 2 horas eu vou ler esse livrinho. E vou pagar alguns dólares. E ele comprou aquele livro. 2 horas ele leu aquele livro com calma, com atenção. E ele disse, paguei alguns dólares. Dentro de 2 horas eu adquiri todo o conhecimento que este homem demorou 70 anos para adquirir. Você pode entender isso? A forma mais rápida e mais fácil de você adquirir conhecimento é você comprar a sabedoria. Invista em você, compre, faça cursos, assista palestras, pare e tire um tempo para você ouvir, seja no YouTube, em um vídeo, alguma coisa dessa natureza, pessoas que tenham conteúdo, pessoas que saibam o que está falando, para que você possa se instruir. E você se instruindo, você vai ver que a sua mente vai abrir, o teu pensamento vai começar a mudar e a tua vida vai mudar. Algumas pessoas sofrem e elas dizem, não, agora eu vou mudar. Sabe por que muitas pessoas fazem promessa todo ano? Passagem de ano, as pessoas param e dizem assim, esse ano vai ser diferente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, olha, eu não vou repetir esse erro, e esse erro eu também não vou repetir. E as pessoas sempre estão a repetir os mesmos erros. O motivo disso é porque elas estão fazendo essas promessas mediante a dor, porque elas sentem dor da perda ou da falta de conquista de alguma coisa que elas queriam. E mediante essas dores, essas pessoas fazem promessas, mas a dor não muda ninguém. A dor simplesmente, ela traz o sentimento de mudança, mas ela não muda. O que muda a pessoa é o conhecimento. Quando você passa a ter conhecimento, você passa a mudar a sua visão e a sua mentalidade. Quando você passa a mudar essas coisas, a sua vida automaticamente começa a tomar um outro rumo, começa a mudar também. É automático, não é uma coisa que você vai se esforçar para acontecer, mas vai ser automático. Você adquirindo conhecimento, a sua vida vai começar a mudar automaticamente. A perda é a semente da restauração. Terceira lei para nós adquirirmos sucesso na nossa vida é a lei da mudança. A lei da mudança. A mudança, ela não vem, como eu acabei de dizer, ela não vem pela dor. A mudança também não acontece por decorrência do tempo. Algumas pessoas falam, mas com o tempo fulano muda. Com o tempo isso vai acontecer e nós vamos mudar. Não, a mudança não vem por decorrência do tempo. Porque há pessoas com 70, com 80 anos, e essas pessoas, as que conhecem mais perto, dizem, fulano sempre foi assim, a vida inteira ele foi assim. E há pessoas que têm seus 20, 25 anos e já mudaram drasticamente. A mudança não vem através do tempo ou pelo tempo. A mudança vem pelo conhecimento. Tudo está pelo conhecimento e pela sabedoria. Se você adquirir sabedoria, se você adquirir conhecimento, a sua vida vai mudar.
a sua vida vai mudar, porque é o conhecimento que muda a nossa vida, que muda a nossa vida. Alguém diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia diz, na realidade. Mas eu posso te dizer que não é bem assim. Por quê? Tem pessoas que estão com a verdade, levam a Bíblia debaixo do seu braço, e elas vão para um lado, para o outro, vai para a igreja e volta, e elas estão com a verdade. Elas disseram que conheceram a verdade. Elas ouvem sermões, leem a palavra, quem sabe prega, canta, mas só que não há mudança. Muitas pessoas têm a Bíblia e abrem lá no Salmo 91, Salmo 23 e fica ali. Sabe até decor, mas só que suas vidas não mudam. Por que que nós temos que estarmos na igreja? Por que que nós temos que sermos cristãos? E por que que a nossa vida não muda? Por que que nós dizemos que nós conhecemos a verdade, mas a nossa vida não muda? Hoje você vai saber o porquê que isso acontece. Muitas pessoas que são cheias de Deus oram, jejuam, são fiéis ao Senhor, mas a vida parece que não muda nada. Dentro de casa é uma derrota, é uma briga entre o esposo, a esposa, os filhos são desobedientes, insubmissos. Essas pessoas, a vida financeira é uma derrota, não consegue prosperar, não consegue controlar as suas contas, não consegue nada. Sabe por quê? Porque lhe falta conhecimento. O conhecimento vai fazer a mudança, vai trazer essa mudança para a nossa vida. A verdade, sem o conhecimento, ela não muda, não traz mudança na nossa vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia diz: conhecereis a verdade. Então não é a verdade que muda, não é a verdade que liberta, é o conhecimento da verdade. Quando você conhece a verdade, você vai saber os caminhos que deve trilhar, aquilo que você não deve fazer, você vai colocar em prática. Então é o conhecimento da verdade que traz mudança na nossa vida. Infelizmente, é muito triste que nós observamos que quando tem uma live onde há profetas que estão profetizando com a mão no azeite, estão com uma garrafinha lá e profetizando, estão andando até como animais e profetizando, nós vemos lá que tem 500, 600, 800 pessoas visualizando, comentando, curtindo, mandando coraçãozinho. E essas tais pessoas, é muito triste dizer isso, mas se nós formos observar, se nós conhecermos a vida dessas pessoas, a maioria dessas pessoas são derrotadas em muitas áreas das suas vidas, porque lhes falta o conhecimento. É muito fácil alguém entrar e começar a enganar e dizer que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer isso. Irmãos, Deus, ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que você pode fazer, se você deitar na rede, cruzar os braços e as pernas, não vai acontecer nada na tua vida. Os anos vão passarem e você vai ficar frustrado, decepcionado, porque não vai acontecer. Porque Deus está esperando a tua atitude. Entenda uma coisa, Deus ele reage conforme a nossa ação. É necessário uma ação para uma reação de Deus. Você ora, Deus te responde. Você faz um jejum, Deus derrama a glória. É preciso uma ação para a reação de Deus. Tem muitas coisas que não é mediante uma oração que você vai resolver. É mediante a tua ação. É mediante um processo de você se levantar e fazer alguma coisa. Deus ama a produtividade. Deus não conta com aquele que é preguiçoso. Deus não conta. O preguiçoso, a Bíblia exorta dizendo que o preguiçoso diz: tem um leão lá fora, eu não vou sair, porque se eu sair ele vai me pegar. Tudo mentira, porque na realidade ele não quer trabalhar. A Bíblia diz que o preguiçoso, ele deseja, ele almeja, ele tem sonhos, só que ele não conquista nada. Mas aquele que se levanta e faz, aquele que faz acontecer, Deus dá semente ao que semeia. Deus só pode dar semente àquele que semeia.
Porque se Deus dá a semente àquele que não semeia, a semente vai murchar, a semente ela vai passar com o tempo, ela vai perder a sua validade, o seu poder de germinação. Então, quando nós passamos a fazer alguma coisa, passamos a semear, passamos a produzir, Deus vai investir em nós. Se você tem um funcionário, mas aquele funcionário, ele não é um funcionário que produz muito, ele é um funcionário que está ali, ele bate cartão, mas você vê que simplesmente ele está aí para bater cartão, ele está indo ali porque ele precisa do emprego, ele precisa do dinheiro simplesmente por aquilo. Você quase não vai investir nesse funcionário. Se você é um empresário, você sabe do que eu estou falando. Você quase não vai investir nesse funcionário. Mas se você tem um funcionário que ele é ágil, que ele veste a camisa da empresa, que ele vai para cima, você vai investir nesse funcionário, porque você sabe que você vai ter retorno. Assim também é Deus. Deus nos vê desta forma. Deus ele só vai investir em nós quando ele vê que nós verdadeiramente estamos fazendo alguma coisa. Então Deus dá semente ao que semeia. Se levante e faça alguma coisa. Se levante e lute pelos teus sonhos, sem derrubar ninguém, sem ser maior do que ninguém, respeitando os passos e os degraus, e buscando e adquirindo conhecimento e sabedoria. Porque quando isso acontecer, você pode ter certeza de uma coisa. Pode ter certeza de uma coisa. Quando você adquirir conhecimento e sabedoria, as coisas começarão a fluir naturalmente. Vão começar a ficar fácil. Você não vai entender, você vai falar assim, mas nossa, anteriormente era tão difícil na minha vida e agora está tão fácil. Porque você vai ser um imã que vai atrair as coisas. As coisas vão começar a fluir na sua vida por causa do conhecimento. O conhecimento vai te levar a tomar as decisões na hora certa, no local certo, se relacionar com as pessoas certas. E isso vai fazer com que naturalmente as coisas começam a dar certo na sua vida. Não deixe mais ninguém te enganar, dizendo que você pode ficar tranquilo, que tudo vai acontecer num passe de mágica. Não é assim. Não é assim. Não é assim que Deus nos vê, não é assim que Deus espera de nós. Deus, ele nos abençoará e nos ajudará. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte. O Salmo 128, que é o Salmo da família, ele diz que bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. Então nós aprendemos alguma lição somente nesses dois versos, que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é a pessoa fugir do mal, pensando, se eu fazer este mal, se eu errar, se eu pecar, eu vou magoar a Deus. Então temer a Deus é você ter medo de magoar a Deus, de errar contra Deus, não porque Ele vai te punir, mas porque o Senhor vai se entristecer contigo. Então isso é temer a Deus. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho da tua mão. Olha como Deus ama o trabalho e Deus ama a produtividade. Tudo está relacionado mediante o trabalho. Você me pergunta o que é o trabalho? O trabalho é uma força empenhada, seja ela física ou mental. Isso é o trabalho. Então, quando nós empenhamos uma força, seja ela física, braçal, ou seja ela mental, isso é denominado trabalho. E Jesus ama tanto o trabalho e respeita tanto essa lei, que ele promete, dizendo no livro de Apocalipse, dizendo, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Você sabe o que é obra? Obra é o resultado final do nosso trabalho. Jesus estava dizendo, eu conheço o resultado final do teu trabalho e conheço também o que você está falando, conheço também o teu trabalho. Deus conhece o teu trabalho. Deus conhece o resultado final do teu trabalho. E Ele diz que virá e terá o galardão para dar a cada um segundo o seu trabalho. Deus ama a produtividade. E você é responsável
pelas consequências da sua vida, das suas escolhas. Se algo está dando errado na sua vida hoje, não é a vontade de Deus. Se algo está dando errado na sua vida hoje, isso é consequência das suas escolhas, é consequência da sua má gestão, da má gestão da sua vida, é consequência daquilo que nós escolhemos, das nossas atitudes. Você quer ver a sua vida mudar? Comece a mudar as suas atitudes. E para mudar as suas atitudes é preciso mudar hábitos, e isso não é fácil. Para nós mudarmos hábitos e atitudes, precisamos termos conhecimento. E o conhecimento, ele vem através de nós buscarmos. Não adianta você ficar orando e pedindo para Deus: Deus, eu quero sabedoria, eu quero conhecimento. Deus dá, mas existem formas, não é fórmula. Deus não vai abrir a sua cabeça e colocar um chipzinho lá com todo o conhecimento. Existem formas de você adquirir o conhecimento e a sabedoria. Então busque ouvir pessoas que têm entendimento, busque ler livros, busque ir em palestras, busque fazer cursos, leia bastante a palavra de Deus e ore para que Deus abra sua mente e o seu entendimento, para no momento que você estiver lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo te revele aquilo que você está lendo. Mas é necessário ler, é necessário você buscar, é necessário. Então o conhecimento, ele vai fazer nós mudarmos os nossos hábitos, as nossas escolhas e as nossas atitudes. Mudando essas coisas, a tua vida vai melhorar automaticamente. É um negócio tão fantástico, é um negócio tão extraordinário, que quando você se dá conta, você vai ficar surpreso. Você vai ficar: nossa, não estou entendendo como que está acontecendo na minha vida. As coisas começaram a fluir de uma forma diferente. É por causa do conhecimento. O conhecimento fez você mudar as suas atitudes. As suas atitudes mudaram as consequências na sua vida. E agora você está vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Eu te pergunto, por quê? Será que é necessário para nós irmos para Nova Jerusalém, para nós termos um encontro com Deus? Será que é necessário nós passarmos por uma vida difícil aqui nessa terra, só termos desilusões, nós só termos perdas nessa terra, só passarmos por flagelos? Será que nós só temos que sofrer nessa terra para nós alcançarmos a bênção de Deus? Eu te digo com toda certeza e sem medo de errar: não. Não. Entenda uma coisa: o Evangelho, ele tem duas facetas ou duas etapas. Ele fala sobre a pessoa e o caráter de Cristo e fala sobre os princípios de Cristo. Então Jesus, através da sua pessoa, ele nos prepara para nós morarmos na Nova Jerusalém, para a nossa vida espiritual. Já os princípios de Jesus nos prepara para a vida terrena, Isso significa que se nós estivermos em Jesus, nós estaremos com a nossa vida espiritual bem. E se nós cumprirmos os princípios de Jesus, a nossa vida terrena estará bem. É muito possível você conciliar a vida espiritual com a vida terrena. Eu não estou dizendo de ser carnal, de desfrutar das coisas carnais que vão contrário à palavra de Deus. Eu estou dizendo que você pode ter a condição plena de ter uma vida abençoada, de ter o teu casamento abençoado, de você ter os teus filhos abençoados, de ter os filhos onde as pessoas olham para os seus filhos e vê que são umas crianças saudáveis, que são obedientes, que são educadas, que essas pessoas vão conversar e vão falar assim: nossa, ele conversa como se fosse uma gente grande, né? Uma pessoa grande. Porque os princípios de Cristo estão sobre a sua vida e estão automaticamente sobre a sua família. Então você pode ter uma vida abençoada, ser fiel a Deus, ter a bênção de Deus na sua vida, ser cheio do Espírito Santo e ter na sua vida, dentro do seu casamento, um casamento abençoado, ter os filhos abençoados, ter posses, ser abençoado financeiramente.
Infelizmente, uma das coisas que mais há no nosso meio são pessoas que são cristãos fervorosos, só que a vida financeira é uma derrota, não consegue conquistar nada, porque lhe falta o conhecimento. É o conhecimento que vai te conceder a condição de você começar a conquistar as coisas, conquistar bens. Eu estou falando de bens materiais mesmo. É o conhecimento. O conhecimento é tão importante que quando nós ouvimos uma palavra que a Bíblia diz, nós não damos muita valia porque nós achamos que é uma alegoria, que aquilo foi figurativo para nós. Quando Jesus diz, quando Pedro pergunta, Senhor, deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar? E Jesus diz, Pedro, nesta vida, 100 vezes mais, e a vida eterna no porvir. Nós achamos que é uma alegoria, que aquilo Jesus estava falando como forma simplesmente figurativa, mas não era. Era real, literal. Então nessa vida nós podemos ir adquirirmos as bênçãos materiais que o Senhor tem para nos conceder. Só que as bênçãos materiais não têm que entrar no nosso coração e ser o nosso Deus. É como Paulo disse, tendo como se não tivesse. Tendo como se não tivesse. Aí alguém pergunta assim, então me prova onde é que eles receberam 100 vezes mais. Eu te provo. No livro de Atos, ali por volta do capítulo 4, capítulo 5, a Bíblia fala que todas as pessoas que aderiam ao cristianismo vendiam suas posses, suas propriedades e traziam e depositavam aos pés dos apóstolos. Então eles colheram ali 100 vezes mais do que aquilo que eles haviam deixado por Jesus, por Cristo. Então Deus quer te abençoar. Mas para Deus te abençoar, você precisa entender que você precisa adquirir conhecimento. Conhecimento e sabedoria. Não é o dinheiro, não estou falando sobre o dinheiro. Pessoas você pode ganhar na Mega Sena, mas se você não tiver conhecimento e sabedoria, com poucos anos vai ficar pobre novamente, porque não é sobre dinheiro, é sobre conhecimento, é sobre sabedoria, é sobre temor a Deus, é sobre temor a Deus. Então precisamos ter conhecimento. A quarta lei é a lei do querer. A lei do querer. Eu vou falar só essa lei e nós estaremos encerrando esta palavra. A lei do querer. Você precisa querer. Você não pode estar olhando e pensando assim, é só da vontade de Deus. Se Deus quiser, aí você fica igual o curiango. Não sei se você conhece o curiango, um passarinho que fica assim, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Fica desta forma. Se Deus quiser, e nada acontece na sua vida. Porque Deus está esperando você querer. Você é a pessoa principal que vai decidir a sua vida. Você quer? Você quer? Qual é o teu sonho, o teu objetivo? Se você tem um sonho e um objetivo, corra atrás deste sonho e deste objetivo, que você vai alcançar. Mas para isso você precisa se dispor e dizer, essa também é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você está passando por uma dificuldade muito grande na sua vida, uma dificuldade terrível na tua vida, então reveja os teus conceitos. Volte um pouquinho atrás, reveja, para que você possa então ter a bênção do Senhor alcançada na sua vida. É preciso rever. Alguém pode até falar, mas escuta, mas e Jó? Jó foi um homem que perdeu tudo, passou por uma dificuldade muito grande. Deus havia o abençoado de forma extraordinária, depois ele perdeu tudo. Se nós formos ler a Bíblia, o livro de Jó, Jó tem duas coisas que é de suma importância para nós meditarmos. Primeira coisa, Jó ele se levantava de madrugada todas as vezes que os filhos faziam um banquete, se levantava e ele fazia
uma preparação, ele era o sacerdote da sua casa. Então Jó, ele fazia oferenda a Deus pelos seus filhos. Só que nós não vemos a Bíblia mencionar que Jó instruía os seus filhos. Jó, ele não corrigia os seus filhos a respeito dos seus atos. Sempre que ele orava pelos filhos. Nós não vemos Jó orando pela sua esposa. Então Jó, ele teve esse deslize. Outra coisa muito importante, Jó diz em uma das suas falas: o que eu temia, isso me sobreveio. Entenda, a Bíblia diz que a maldição sem causa não virá. Vindo que ele não amou a bênção se afasta dele. Vindo que ele desejou a maldição lhe sobreveio. Então, tudo aquilo que nós tememos e guardamos no nosso coração, aquilo é suscetível de acontecer na nossa vida. Então, todo medo e ansiedade devemos lançar diante do Senhor, nos pés do Senhor, para que Ele venha tirar todo medo da nossa vida, para que aquilo que nós tememos não venha a acontecer. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sobre a nossa vida. Para nós terminarmos, o irmão Eric estará louvando mais uma vez, estará dando continuidade às 4 leis. Existem outras leis, mas as 4 leis para nós sermos abençoados. A primeira lei é a lei da reprodução. Você só reproduz aquilo que você é. Só aquilo que está dentro de você que vai sair para fora e vai reproduzir alguma coisa. A segunda lei é a lei da derrota. Você perde, mas através de Deus você reconquista 7 vezes mais. A terceira lei é a lei da mudança, e essa lei só pode vir através do conhecimento. E a quarta lei é a lei do querer. Você precisa querer e apresentar diante de Deus aquilo que você quer, e aquilo então, através das suas decisões corretas, dos seus atos e da sua busca, determinação, isso vai acontecer. Amém? Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Deus os abençoe e até em breve, permitindo Deus. Amém. Gente, eu quero agradecer vocês por ter ficado até agora com a gente, tá bom? Deus abençoe vocês. Até sábado. No sábado, às 4. Pai Senhor, Jennifer, Deus abençoe. Marta, Lúcia, Luzinete, no Instagram, Deus abençoe vocês. Gabi, no YouTube. Quem tá aí no YouTube, Deus abençoe. No Face, todos vocês, Deus abençoe. No sábado, às 15h15 da tarde, nós estaremos aqui. O Eric Asqueira e você no chá da tarde. Hoje teria sido de manhã, por isso que nós estamos aqui agora, porque de manhã deu um temporal e nós não conseguimos fazer a live. Por isso nós entramos meio de surpresa, mas vai ficar gravado aí. Quem quiser ouvir novamente a palavra do pastor Gilmar, pode ouvir. No sábado nós estaremos aqui. Gente, não perca. Sábado, 15h15, nós estaremos aqui adorando a Deus junto com vocês. Eu vou terminar agora, eu não passei muito bem, mas eu vou terminar com uma oração, né, para Deus abençoar a vida de vocês. Pode aumentar aí um coisa. Deus, é mais uma vez, Jesus, que nós estamos diante da tua presença para louvar e engrandecer o teu santo nome. Obrigada, Jesus, por esta tarde abençoada, a qual teu filho trouxe aqui uma palavra edificante, não motivacional, mas ativacional, para ativar, Senhor, a identidade de cada vida, de cada pessoa, para ativar o desejo de transformação. A mensagem, ó Pai, aqui foi de transformação nesta tarde. Jesus, que cada um venha ser abençoado, que
cada um venha acordar para a vida, para este tempo, um tempo de renovo, de transformação, um tempo de novidade, um tempo de levantar e fazer, porque quanto tempo, Senhor, nós ficamos falando que o Senhor Deus vai fazer, mas nós sabemos que o povo de Israel chegou ali na beira daquele mar, junto com Moisés, e eles olhando para aquele mar e dizendo a Moisés o que nós vamos fazer, e Faraó atrás, e Moisés ali orando a Deus. Deus respondeu do céu: Moisés, por que clamas a mim? Manda o povo que marche, Moisés. Por que clamas a mim, Moisés? Manda ao povo que marche. Senhor, meu Deus, é a ordem do Senhor para este tempo, para que nós possamos marchar, parar de olhar para o céu e dizer: Deus, o que é para nós fazer? Deus já está dizendo: filho, tu já é um sinal meu nesta terra, você é imagem e semelhança minha aqui, faça a minha obra, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu quero te dizer, meu irmão, que Deus já te disse o ide, Deus já está te dizendo: marche, apenas coloca o teu pé sobre as águas e marche, porque Deus vai abrir este mar que você está vendo na tua frente, esta dificuldade que você está achando que você não vai conseguir passar. Deus está dizendo: filho, coloca o teu pé que eu abro este mar. Apenas coloca o teu pé que Deus vai abrir o mar para você passar. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Um beijo no teu coração, até sábado, gente, não perca, esteja conosco aqui. Irmã Ruth, um beijo na tua alma. Deus abençoe vocês, gente, até sábado às 15h15 da tarde.